Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o segundo governo de Getúlio Vargas, aquele período que marca de 1951 até 1964, com o elemento de um aspecto que a gente é tão lembrado na história brasileira, que é o suicídio de Getúlio Vargas. De antemão, pessoal, eu gosto sempre de frisar isso, que nós não podemos nunca confundir esse período de Getúlio Vargas, que está dentro da República Populista, aquela que marca de 43 até 64, que Getúlio Vargas vai ser eleito democraticamente, com aquele contexto lá da Era Vargas, ou também titulado como período de Vargas, que vai de 1930 até 1945, com a divisão de 3 governos, né? Com o governo provisório, com o governo constitucional, ele eleito indiretamente pela Assembleia, mas não pelo povo, e depois o Estado Novo, esse governo que nós temos a CLT, esse governo que nós temos o DIP, entre outros elementos. Isso aí está lá atrás. Aqui nós falamos sobre um novo tipo de governo. As questões adoram brincar um pouco, pegar elementos lá do Estado Novo e colocar dentro desse governo. Então vocês têm que estar muito atentos para esse momento. Eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho formação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje irei falar para vocês o que foi um pouco o governo de Getúlio Vargas de 51 a 54. Beleza? Primeiro momento, a gente tem que entender as eleições de 1950. Nós tivemos, estávamos se passada pelo governo de Eurico Gaspar Dutra, que vai, enfim, conseguir implementar uma constituição dentro do seu governo. E essa Constituição, ela dizia que nós tínhamos um mandato de 5 anos para presidente. O vice, ele tinha que ser eleito, ele não estava na mesma chapa, não tinha reeleição. E Getúlio Vargas, com um certo tipo de facilidade, ele vai vencer com cerca de 48% de votos. Ele que vai fazer uma aliança com, então, Café Filho, que era, então, presidente da época, inclusive, o vice-presidente, ele era do PSB, o Vargas do PTB, o PSP, que é o Partido Populista, Partido Popular Paulista, que era um partido até que novo, mas que estava ali começando a surgir, e o Vargas vai ganhar com 48% de votos. Naquele contexto, nós não tínhamos uma reeleição, então Getúlio Vargas foi muito criticado, especialmente pelaquela figura chamada Carlos Lacerda. Desculpa, pessoal. Que vai criticar, Inclusive, ele tem uma frase belíssima, ele fala que Getúlio Vargas não pode participar da eleição, se for eleito, ele não pode assumir o cargo, e se ele assumir o cargo, devemos dar um golpe. Ele que já tinha esse caráter extremamente, golpista, ligado ao UDN, não é mais aquele Carlos Lacerda do PCB, inclusive ele vai romper com Vargas em vários momentos. E aí, pessoal, nós temos essa oposição, tranquilo? Dentro dessa eleição também, nós temos o Eduardo Gomes, aquele candidato lá que eu falei na aula passada sobre o Brigadeirão, Inclusive era ele que vai eleger, Pode abrir. É ele que vai vir como segundo lugar, mas não vai ganhar muita força. E além disso, pessoal, nós temos o Christian Machado, que ele era do PSD. Ele vai ficar em terceiro lugar. E como eu trouxe para vocês, Getúlio Vargas vai ser eleito com 48% de votos. Isso daí, pessoal, é muito importante que a gente possa entender, Porque se pensava qual o modelo político que se desenvolveria no Brasil. Se tinha uma ideia de um nacional desenvolvimentista, tinha uma ideia do desenvolvimentismo, e nós estávamos ligados ao contexto do quê? Da Guerra Fria. Aquele contexto que vai ali de 1945 até 1989. Ali, com Winston Churchill, utilizando daquela frase, sonda na Europa, a cortina de ferro, ali falando do bloco leste europeu, ali que tinha influência socialista, e aí nós marcamos esse contexto. Tranquilo? Outro ponto, pessoal, que nós não podemos destacar, como eu falei para vocês na aula passada, é o quê? Que dentro da República Populista, aquele período que nós tínhamos de 46 a 64, quem estava a favor dos Estados Unidos mantinha o seu governo. Quem estava contra ou vai sofrer um golpe ou vai renunciar, vai acontecer algum atrapalho. Lembrando que era o contexto da Guerra Fria. A Guerra Fria, se a gente pensar hoje em dia, o termo do socialismo, do capitalismo, depois do fim da União Soviética, nós temos o
não tem mais aquela bipolaridade. O capitalismo ele quase se torna como hegemônico, mas naquele contexto não. Naquele contexto se vivia um socialismo, então se pudesse se implementar também o socialismo seria implementado. Esse ponto é importante, beleza? Não significa que o socialismo estava quase sendo implementado no Brasil, claro que não, inclusive Getúlio Vargas vai perseguir os comunistas também, mas é importante destacar que essa filosofia política ela era essencial para aquele contexto, para entender o período de Getúlio Vargas. Dois grupos muito importantes vai se compor durante esse segundo governo de Getúlio Vargas. Nós temos os nacionalistas, que é onde Getúlio Vargas vai se aproximar, e também os liberais. Já falei para vocês várias vezes que ser liberal no contexto do século XX é diferente do contexto do século XIX, como é diferente do contexto do século XVIII. Os conceitos das ciências humanas eles vão se modificando ao longo do tempo. Nós não podemos falar de uma coisa fechada, fixada, até porque nós estamos falando de ciências humanas. E claro, né, a oposição vai chamar o Getúlio Vargas de ditador e o Vargas vai chamar a oposição de entreguista. Já irei explicar para vocês já o que significa isso. O que era ser nacionalista no contexto da República Populista dentro do governo de Vargas? Os nacionalistas, pessoal, eles defendiam o quê, né? Uma industrialização pelo capital nacional. O capital nacional ele era muito melhor visto, né, do que pensar o estrangeiro. Defendia uma industrialização nacional, uma participação do Estado muito maior na economia, beleza? E aí, pessoal, nós tínhamos também o que, né? A criação de empresas nacionais. O Getúlio Vargas, ele é uma figura política extremamente nacionalista, a gente não pode se destacar disso. E claro, né, se a gente pensar, os liberais, eles são basicamente tudo ao contrário do que nós pensamos os nacionalistas, né? Se tinha uma lógica, né, de que um país rico, jamais ele ia querer chegar aqui e aumentar as riquezas, ele queria roubar mesmo as riquezas, né? E aí que eles vão levar, né, uma ideia de entreguismo, de entregar as riquezas naturais para outros setores econômicos. Os liberais, desse outro lado da moeda, nós temos eles, né, chamados de entreguista, porque queriam entregar. Eles defendiam uma pouca intervenção da economia do Estado, então o Estado ele não era presente. Nós tínhamos uma relação onde o burguês e o proletariado ele poderia o que dialogar mais entre si, mas nós sabemos que esse diálogo nunca aconteceria, né? Até porque os interesses eles são antagônicos. Existe uma relação dialética, como fala o Karl Marx, isso é importante destacar, conceito esse dentro da sociologia. E um outro ponto, pessoal, é que o que, né? Que o capital estrangeiro, ele queria participar desse governo, ele queria buscar recursos naturais. E aí o Vargas, ele vai contra isso e aí vai gerar um problema gigantesco lá com os Estados Unidos, beleza? Outro ponto é que ele vai criar várias empresas nacionais, empresas essas, né, que vai dar sustentabilidade para um governo cada vez mais que pensando numa ideia nacionalista. Ele criou empresas como a Petrobras em 1953, inclusive naquela época ainda não tinha se encontrado petróleo, depois vai ser lançada a campanha O Petróleo é Nosso, para ter o monopólio da exportação de petróleo, da exploração de petróleo. Os Estados Unidos e os estrangeiros queriam participar dessa exploração, isso vai gerar uma campanha, né, dentro do seu governo, chamada O Petróleo é Nosso, onde é que Getúlio Vargas ele vai vencer dentro disso, né? Nós temos a fundação do BND, que é o Banco Nacional Desenvolvimentista, criado em 1952, banco esse controlado pelo Estado. Pensa que o Estado ele é forte ali, beleza? E queria o que? Industrializar o Brasil. O Brasil que é um país extremamente, até hoje, né, agroexportador, ele queria agora trazer mais uma industrialização. Tranquilo? Nós temos o que, né? A Petrobras lá para frente, né? Sendo estatizada lá no governo do FHC, mas isso cabe um vídeo para uma outra aula. Lembrando que os Estados Unidos, pessoal, ele era parceiro econômico desde o governo de Dutra. Então, quando ele rompe, Dutra ele vai romper com a União Soviética e vai se aproximar dos Estados Unidos. O Vargas ele vai romper com os Estados Unidos, mas não significa que ele vai se aproximar da União Soviética. Esse ponto é importante, as questões vão querer brincar um pouco isso com a gente, beleza? Ele vai pensar em criar uma ideia de energia, né, como a Eletrobras em 1954, mas não vai dar muito certo. E é lançado o Plano LEFS. O que era o Plano LEFS, né? Era um plano norte-americano que se pensava em estudar o Brasil, as reservas brasileiras, para o quê? Para ser implementado o quê? Uma ideia de um capital privado. Getúlio Vargas vai ficar contra esse sistema, né? Isso vai gerar também uma outra que nós conhecemos como uma crise do seu governo. E aí, é nesse momento que Getúlio Vargas se afasta
dos Estados Unidos, e nós temos a crise acirrada dentro do governo de Getúlio Vargas. Falar sobre as crises do seu governo, a gente vai falar de alguns elementos principais, para lá no final nós falar sobre a carta de suicídio e nós falar o fim do seu governo, beleza? O Getúlio Vargas, naquele contexto, inclusive há relatos de corrupção, né? Ele vai passar por uma série de medidas de críticas. Nós temos as críticas dos jornais O Globo, inclusive a Globo, né, naquele contexto, criticava muito Getúlio Vargas. A Folha de São Paulo vai criticar o Getúlio Vargas. A sua principal oposição, Carlos Lacerda, aquele lá que eu falei lá do PCdoB, que agora está na UDN, que ele era agora de direita, também vai criticar muito o seu governo, vai para as rádios falar sobre mal de Getúlio Vargas. Isso vai o quê? Gerar vários problemas. Tranquilo? E aí que é lançado a Lei de Remessa de 1952, lei essa para a gente entender o que, pessoal? Essa lei dizia que os lucros das empresas estrangeiras, elas deveriam ficar aqui. E isso aí não foi votado, e aí mais uma vez que vai contribuir, né? A gente entende que a história não acontece do dia para a noite, é uma série de fatores que lá no final a gente vai perdendo cada vez mais a base desse governo, beleza? Existia um debate sobre salário mínimo. Samuel, um debate do salário mínimo, né? O salário mínimo que já não passava por um aumento já há muito tempo, desde 1940, ele estava estagnado com esse mesmo valor. E aí tendo greves em cima do seu governo, congelamento, né, do seu salário, e aí que cerca de 300 mil pessoas foram à greve bater panela. Percebemos que a ideia de bater panela não é uma coisa recente, que vem no governo lá da Dilma, já vem há muito tempo de bater panela e reivindicar os seus direitos. E aí o seu ministro do Trabalho, que era o João Goulart, e é aqui também que mora o problema. O João Goulart, pessoal, é uma figura que ele vai estar dentro do governo de Getúlio Vargas como ministro do Trabalho. Do JK, ele vai ser vice-presidente, lembrando que a gente tem eleição para vice-presidente, e do Jânio Quadros, ele vai ser vice-presidente. As questões podem brincar um pouco esses contextos dessas figuras políticas. Pode falar sobre o JK, o João Goulart, pegar o seu governo e falar que ele aumentou o salário 100%. Ele até aumentou, mas não foi dentro desse governo, foi dentro do governo do Getúlio Vargas. A gente não pode esquecer disso. E ele vai aumentar o salário 100%. O João Goulart ele não era comunista, muito longe disso, ele era um reformador, inclusive ele era um latifundiário, mas ele estava realmente mais ligado à esquerda. Vai sofrer uma crítica gigantesca, a oposição dizia, né, que deveria só aumentar 42%, inclusive a oposição já sabia, né, quantos por cento deveriam aumentar o seu salário. E aí, desculpa. E aí ele vai demitir o João Goulart do poder. Mas no dia 1º de maio ele vai manter esses 100% de aumento do salário. Tranquilo? E aí que nós temos o que, né? A oposição cada vez mais o que? Atacando a UDN do Carlos Lacerda, a classe média, a imprensa. E isso aí, né, vai acontecer um caso político, né, que de certa forma foi isolado, mas foi o suficiente para a gente entender a queda do seu governo, que é o chamado de atentado na Rua do Toledo, ali em Copacabana, no dia 5 de outubro de 1964, onde o Carlos Lacerda, que tinha, né, saído para discursar, né, até contra o governo de Getúlio Vargas, quando ele volta para casa com o seu segurança, ou então segurança de Getúlio Vargas, até chamado de Anjo Negro, né, chamado Gregório Fortunato, ele vai acabar assassinando, né, matando o segurança do Carlos Lacerda. E aí isso vai gerar uma crise política muito grande dentro do governo, falando que Getúlio Vargas queria matar as pessoas, que ele era um assassino, que ele era corrupto. E aí, é claro, né, isso daí a morte do Rubens vai fazer com que o Getúlio Vargas comece a decair. E aí, pessoal, o que vai acontecer? A oposição já estava cada vez mais ali perto do Palácio do Catete, cercado ali pela polícia. Getúlio Vargas estava dentro do palácio, inclusive Getúlio Vargas, né, vai dizer: eu só saio daqui morto. E aí, com a oposição cada vez mais chegando próximo, Getúlio Vargas vai dar um tiro no próprio peito e vai escrever aquela carta testamento, né, que a gente consegue encontrar na internet com muita facilidade. Eu falo isso para meus alunos e eu vou explicar para vocês também. A carta testamento, o suicídio de Vargas, pouco importa para a história. O que importa mais é entender quais os efeitos desse suicídio. Quando Getúlio Vargas ele se suicida, isso causa um efeito social.
A UDN, pessoal, que era essa oposição que estava junto com os militares, eles iam dar um golpe ali mesmo. E o golpe de 64 seria ali mesmo. Só que com essa morte de Getúlio Vargas, vai causar uma comoção gigantesca. A população que tinha um carisma por Getúlio Vargas vai o quê? Não vai sustentar mais essa oposição. Inclusive o Carlos Lacerda vai ser perseguido, a TV Tupi, que criticava muito Getúlio Vargas, vai ser quebrada, a Rede Globo, o jornal, né, o Globo, vai ser atacado. Isso vai trazer o quê, né? Uma questão de adiamento do golpe. E aí logo em seguida nós temos o Café Filho assumindo, e ele também tenta dar um golpe, mas aí articulado lá com o general para o JK subir no poder. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo sobre o segundo governo de Getúlio Vargas, não da era Vargas. Beleza? É isso.